Queridos, hoje é o último dia que nós vamos falar desse trecho, né, do capítulo 3 de Eclesiastes, e acredito que nós conseguimos tirar muitas lições, né? Entre as lições importantes que nós tiramos desse texto, foi justamente compreender o fato de que tudo que acontece na nossa vida, duas coisas, elas acontecem em um tempo de Deus. O versículo 1 vai falar que tudo que acontece dentro de um tempo, ou seja, eu não consigo antecipar ou atrasar, as coisas acontecem dentro do tempo de Deus. E a segunda ideia que o texto vai dizer é que todas as coisas que acontecem, elas acontecem com um propósito. Então é mais ou menos eu falar que o fato de nós estarmos aqui hoje, o fato dos meus amigos estarem aqui hoje conosco, tem um propósito de Deus. O fato de alguma coisa ter dado certo tem um propósito de Deus. Ou a mesma coisa no contrário, né? Se não deu certo, bom, Deus tem um propósito. Essa ideia, ela traz um certo conforto para as nossas vidas. Porque nós temos uma tendência a se autocobrar. Nós criamos essa autocobrança. Poxa, poderia ter dado certo. Poderia ter acontecido. Olha, tal oportunidade eu perdi. Mas se eu olho com o olhar de que tudo existe um propósito, isso traz um conforto. Porque então eu vou chegar para uma pessoa que está talvez triste porque alguma coisa não deu certo, eu vou falar para ela, olha, não deu certo porque Deus tem um propósito nisso. Talvez se tivesse dado certo, na nossa vida as coisas estariam totalmente diferentes. Então Deus, Ele sabe o que faz. Então o autor vai dizer que tudo tem um propósito, e depois na sequência a gente foi lendo e cada um leu um trechinho onde fala sobre os tempos. E alguns tempos aqui, eles são praticamente obrigatórios para a nossa vida. Praticamente não, eles são obrigatórios. Percebe, por exemplo, que ele vai falar tempo de nascer e tempo de morrer. O que muda? Não tem como mudar isso. Essa é uma realidade que seja a pessoa rica, seja a pessoa pobre, seja a pessoa nascida num país de primeiro mundo, nasceu na Europa, ou nasceu num país de terceiro mundo, ou nasceu na Brasilândia, não importa. Vai nascer e vai morrer. Isso aqui não muda. O fato, por exemplo, ele fala que existe um tempo de chorar, um tempo de rir na vida. Isso também não muda. Porque todos nós temos dias, um dia diferente do outro. Hoje talvez não seja um dia tão bom, amanhã talvez será um dia melhor do que hoje, ou vice-versa. Então, alguns tempos aqui, conforme o autor vai falar, eles são obrigatórios. E outros, ao contrário, eles não são obrigatórios, mas são, na verdade, atitudes ou decisões que nós tomamos. Então, ele vai dizer aqui, por exemplo, que existe um tempo de você abraçar e um tempo de você afastar de abraçar. Isso é uma decisão tua. Abraçar alguém ou afastar de alguém. Abraçar uma causa, abraçar um projeto ou simplesmente deixar esse projeto ir embora. Isso é uma decisão tua. Ele vai falar, por exemplo, há um tempo de você falar, um tempo de você ficar calado. Também é uma escolha tua. Perante uma afronta, perante uma palavra que alguém lança para mim, eu vou me calar ou eu vou falar? Isso é uma escolha, eu que decido. Então o autor vai dizer que esses tempos nós devemos escolher. E nós devemos escolher cada um desse tempo com muita sabedoria. Então, se eu consigo ter sabedoria para discernir se é tempo de, por exemplo, eu falar ou ficar calado, eu consigo evitar uma série de problemas para a nossa vida. Quantas coisas que nós já fizemos durante a vida, no momento de nervoso, no momento de cabeça quente, e nós depois ficamos extremamente arrependidos, porque foram decisões tomadas sem sabedoria. Então o autor vai dizer que essa sabedoria, ela é um elemento necessário para a nossa vida, para nós tomarmos as nossas decisões. O que eu quero finalizar hoje, porque eu já expliquei cada um desses tempos, né? Eu quero finalizar no versículo 11. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, o 11 diz assim, a primeira parte, que Deus tudo fez formoso em seu tempo. O que seria formoso? Formoso, nós poderíamos substituir essa palavra pela palavra perfeito.
tudo que acontece no tempo de Deus acontece de forma perfeita. Então, a impressão que eu tenho é que existe um contrário aqui. Que talvez no meu tempo as coisas não seriam perfeitas como no tempo de Deus. O que é o tempo perfeito? O tempo perfeito é uma criança que nasce no tempo de 9 meses. É o tempo perfeito. Uma criança nascer de 6 meses, por mais que ela possa nascer, possa sobreviver, a medicina consegue fazer essa criança sobreviver, mas ela nasceu de forma prematura. Ela vai ter muitas complicações e requer mais cuidados. O tempo perfeito seria ela nascer de 9 meses. O que é o tempo perfeito de Deus na nossa vida? Quando nós esperamos o agir de Deus. Tem coisas que nós fazemos de forma precipitada, que elas são coisas extremamente complicadas para nós. A ansiedade, a precipitação nas atitudes, elas trazem muitos problemas. Aqui talvez, não sei se todos dirigem, mas aqueles que dirigem. Um cruzamento, se você vai fora do tempo, você corre um sério risco de cometer um acidente, de sofrer um acidente. Pode ser que não, mas é provável que aconteça um acidente. Você que cozinha, você tirar uma comida fora do tempo, do fogo, aquela comida não vai estar totalmente pronta. Vai fazer um bolo, tem um tempo certo para fazer um bolo. Você tira antes ou tirar depois, não vai ficar ideal. Aqui tem várias frutas aqui no nosso pomar. O tempo perfeito é você esperar aquela fruta não ficar muito madura e nem ela estar verde, mas é você colher no momento certo. Então, em outras palavras, Eclesiastes 3 está dizendo que nós devemos esperar o tempo de Deus. Ansiedade, a precipitação são atitudes que vão trazer sérios problemas para a nossa vida. Qual a melhor decisão a se tomar? Esperar Deus fazer. E esperar o tempo de Deus também não pode ser caracterizado como eu vou cruzar os braços, eu vou deixar cair do céu. Igual essa chuva está caindo aqui. Vou cruzar os braços e vou deixar as coisas acontecerem. Não. Eu tenho que ter essa ação. Eu tenho que agir. Eu tenho que fazer a minha parte. Mas aquilo que exige esperar Deus fazer, eu tenho que tirar as minhas mãos e deixar Deus fazer. Isso vai exigir um tempo, e mais do que tempo, isso vai exigir paciência. E um dos grandes problemas que eu tenho visto acontecer aqui dentro, com as pessoas que entram aqui para o tratamento, é a falta de paciência. A falta de paciência de querer antecipar, de querer acelerar o processo. Existe um tempo determinado para você estar aqui dentro. E esse tempo, mais do que uma determinação que a casa coloca, aqui ninguém é obrigado a ficar aqui dentro. Aqui ninguém é amarrado a ficar aqui dentro. Às vezes um pai me liga, uma mãe me liga e fala assim, eu quero mandar o meu filho. A primeira pergunta que eu faço, mas ele quer? E o pai fala assim, não, ele não quer. Eu falo, não tem como a gente levar. Porque o nosso tratamento exige que a pessoa aceite o tratamento. E 2, ela não é obrigada a ficar lá dentro. Existe um tempo, mas esse tempo é a pessoa que vai realmente fazer com que esse tempo aconteça. Ninguém é obrigado, não é assinado um contrato de que é exigido que a pessoa fique aqui 6 meses que nós determinamos. Mas é um tempo razoável para a pessoa alcançar a sua libertação, desintoxicar o seu organismo. Enfrentar essa espera não é fácil. Enfrentar essa espera não é fácil. Não é fácil esperar. Você chega no banco, você tem que esperar. Você chega no mercado, tem aquela fila para você ser atendido. Ninguém quer esperar. Mas uma coisa eu tenho aprendido sobre a espera. Quando vale a pena, nós esperamos. Quando é alguma coisa do nosso interesse, nós esperamos. Difícil é esperar quando não é uma coisa interessante ou quando é para esperar alguém ou por alguém. Daí não é fácil. Mas quando é algo interessante para nós, nós esperamos. Porque nós sabemos que vai valer a pena. E tem coisas que nós esperamos com prazer. Por quê? Porque são coisas que vão satisfazer a nossa vida. No caso aqui de vocês, que estão dentro de um processo de tratamento,
É um processo difícil porque está longe da família, está longe do convívio. Por mais que você esteja num lugar onde não existe uma opressão, não existe ninguém te chicoteando, não existe grade aqui te prendendo, não é fácil estar aqui dentro, porque você está longe do seu convívio. Mas é um tempo necessário. E o mais interessado no seu tratamento, além de Deus, claro, é você mesmo. E se você não tiver essa paciência de esperar, você vai colher um fruto fora do tempo. Você vai ter um filho prematuro. É a tua opção de fazer um tratamento. Se o médico falou, olha, toma esse remédio 7 dias. Se você não tem a paciência de esperar os 7 dias e toma só 3 dias, talvez o remédio não faça efeito. Então, o que é necessário? Esperar. E ter paciência de esperar. Eclesiastes 3:11 fala que quando a gente espera o tempo de Deus, Ele faz tudo formoso, tudo perfeito. As coisas elas tendem a se encaixar. E esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Amém, queridos? Então que nós possamos buscar essa paciência para aguardar os tempos de Deus na nossa vida. Essa fase aqui ela vai passar. Esse momento aqui, ó, e nunca mais vai se repetir. Vai passar. Mas espere o tempo certo. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez.